Olá pessoal, vamos então continuar falando aqui no artigo 5º da Constituição Federal e nessa aula hoje nós vamos ver os incisos 11 a 16. Logo estou voltando aí com a nossa aula. Nós estamos trabalhando cada um dos incisos do artigo 5º para você ficar com o material o mais completo possível. Então já vou projetar aqui para vocês o inciso número 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Tem uma foto aqui dos policiais quebrando ali a porta de uma casa. É possível você entrar na casa de uma pessoa sem consentimento? O grande detalhe do inciso 11 está aqui, pessoal. É você entender que se existe o consentimento, se você pode falar, solicitar e a pessoa deixa você entrar na casa, você entra a qualquer horário, em qualquer dia da semana, em qualquer circunstância. O detalhe, a exceção do inciso número 11, está em você entrar na casa da pessoa sem o consentimento dela. Ela não quer e mesmo assim você entra. Então a casa, regra, ela é inviolável. Quais são as exceções? As exceções constam dessa tabela que já está aqui montada para vocês. Então eu tenho uma exceção durante o dia e tenho exceção durante a noite. Esse material todo está à disposição de vocês. É só acessar lá o link no nosso canal do YouTube que será disponibilizada essa apostila. Então, durante o dia e durante a noite. Primeira exceção durante o dia, em caso de flagrante delito. Então, estou escrevendo aqui para você, flagrante delito é uma exceção. O que é o flagrante delito? Flagrar é arder, é queimar. É quando alguém está cometendo um crime. Naquele momento, alguém está na iminência de cometer um crime ou acaba de cometer um crime. O flagrante lá do processo penal, você tem toda uma classificação. Flagrante próprio, impróprio, presumido. Não é o nosso objetivo aqui agora mostrar essa classificação, mas para que você entenda que ela existe. Então, se a pessoa estiver em flagrante delito, durante o dia e durante a noite também. Flagrante delito é durante o dia e durante a noite. Segunda situação, que é permitido você entrar na casa da pessoa sem consentimento. Vou colocar aqui em cima para não esquecer mais, ó. Sem consentimento. Temos também a situação para prestar socorro. Então, para prestar socorro pode ser durante o dia, para prestar socorro pode ser também durante a noite. Terceira situação, desastre. Em caso de desastre, pode ser durante o dia, pode ser durante a noite. Desastre. Professor, de onde você está tirando tudo isso? De onde sai essa informação? Do inciso 11. É só você observar ali no inciso 11. E a última situação, pessoal, é por determinação judicial. Olha que importante que eu estou escrevendo aqui no quadro para você, ó. Determinação judicial. Não é determinação policial. Muito comum em provas o avaliador colocar determinação policial. Determinação policial? Não. Determinação judicial. Você necessita aqui a figura do juiz. Interessante que essa determinação judicial ela não existe durante a noite. Então, durante a noite não é possível a determinação judicial, só durante o dia. Algumas perguntas, algumas coisas vêm à nossa mente nesse momento. Professor, o que é dia? O que é dia? Por que eu posso entrar durante o dia com uma determinação judicial? Não posso entrar durante a noite. Os livros, pessoal, a doutrina traz muitas e muitos conceitos. Esse material está disponível para vocês. Você vai fazer a leitura completa depois, vai ler tudo que está aqui. Eu não vou fazer isso agora no vídeo. Mas o conceito que prevalece na doutrina e na jurisprudência é o horário das 6 da manhã às 18 horas da tarde. Então é das 6 às 6, das 6 às 18. Esse horário é considerado dia, então nesse momento você pode entrar na casa da pessoa.
Por isso que as operações que a gente vê diariamente na televisão da Polícia Federal, por que as operações começam de manhã cedo? Né? Por que a primeira notícia, o primeiro jornal da manhã, quando você liga a televisão, se vai assistir um telejornal, é uma operação muitas vezes da Polícia Federal? Porque a operação vai começar às 6 horas da manhã. Antes desse horário não pode, é irregular, é ilegal. Professor, e se a diligência ela passa das 18 horas? Pessoal, tem que ter razoabilidade e proporcionalidade. Vamos dar um exemplo. Você entrou ali às 14 horas na casa, 19, 20 horas você encontra alguma coisa, né, que seja relevante, algum objeto de crime, algo que relacione a pessoa ao crime, lá pelas 20 horas. Será que esse encontro da prova às 20 horas vai tornar ela ilícita, ilegal? Resposta, não. Por quê? Porque está muito próximo ainda das 18. Então essa diligência, ela pode passar das 18 horas, não tem um horário fixo. O que não pode é você começar, por exemplo, às 17h50 e ficar a madrugada inteira em diligência. Aí fica totalmente desproporcional e desarrazoado e fica também desarrazoado. Não temos uma razoabilidade nesse caso. Tá bom, pessoal? Como tudo no direito é muito relativo. O mais importante para você que vai fazer prova de concurso: memorize esse quadro. Esse quadro tem que estar na mente de todos os meus alunos. Flagrante delito, prestar socorro e desastre é igual, dia e noite, a mesma coisa. O grande detalhe está na determinação judicial, que só pode ser durante o dia. Temos aqui embaixo também o conceito de casa. Pessoal, o conceito de casa, ele é amplo. Então a casa inclui o quintal, a garagem, o portão, a quadra, os compartimentos de natureza profissional, como por exemplo um escritório de advocacia, gabinetes, consultórios, aposentos de habitação coletiva, como por exemplo, né, quartos de hotel, motel, pensão, pousada, Airbnb, alugue temporada, Booking, tudo isso que você encontra aí nos sites. Então, tudo isso é casa e tem que ser respeitada essa inviolabilidade. Tá? Tem uma informação aqui interessante e curiosa, que é a lei do mosquito, pessoal. Existe uma lei, a lei 13.301, que é a lei do mosquito. Ela traz uma exceção infraconstitucional, ou seja, uma lei que está abaixo da Constituição, é uma lei que diz que é possível você ingressar na casa da pessoa de maneira forçada, seja um imóvel público ou particular, que esteja num caso de abandono, de ausência, ou até mesmo na recusa da pessoa, em deixar o agente de combate a endemias ir lá verificar a questão da presença do mosquito da dengue. Então a pessoa não deixa o agente de endemias entrar, o imóvel está abandonado, está proliferando mosquito, então uma questão de saúde pública, há uma exceção também para a entrada na residência. Tá? Essa lei, ela está sendo ainda verificada, a questão da constitucionalidade, porque é uma exceção que está fora do artigo 5º, mas eu digo para vocês, do que eu li até hoje, né, que os professores escrevem nos livros, a gente escuta, né, e lê muita coisa nos livros, na internet, essa lei caminha, me parece, para um sentido de constitucionalidade. Então ela está caminhando para ser uma lei constitucional. Pessoal, duas situações também interessantes. E o trailer, o motorhome, a boleia de caminhão, essas duas situações aqui, ó, trailer, motorhome e boleia de caminhão. Será que isso aqui é casa? Será que o motorhome e o trailer, quando você está andando com ele, a boleia do caminhão é casa? Ou será que o agente pode entrar para verificar, né, se dentro daquele carro tem alguma droga, alguma arma, alguma coisa? O que você acha? Pensa um pouquinho, você que está em casa. Trailer, motorhome e boleia de caminhão são a mesma situação. Ele pode ou não ser casa. Então, nesse caso, meu amigo, minha amiga, ele será casa se, por exemplo, né, estacionado no local adequado. Local adequado. O que seria esse local adequado? Um estacionamento próprio para motorhome, para trailer, um posto de gasolina para o motorista do caminhão, a boleia do caminhão. O posto de gasolina é o local adequado para o caminhoneiro. O trailer, o motorhome é um camping, por exemplo. Então, se estacionado no local adequado, será casa.
Então ele pode ser casa ou pode não ser casa. Vamos dar um exemplo? Transitando em via pública, pessoal. O trailer, o motorhome, ele está andando numa via pública normalmente. Nesse caso, ele não é carro, ele é um veículo. E pode sim ser, né, vistoriado. E ele não tem as garantias da casa. Agora você estacionou o seu motorhome, o seu trailer, seu caminhão num posto de gasolina, fechou as janelas e você está dormindo, você está dentro daquele compartimento. É casa sim. Só poderá só poderá ser violada a casa nas permissões que nós vimos aqui do inciso 11 do artigo 5º, tá? Isso aqui também é um assunto não muito pacífico, nós temos jurisprudência nos dois sentidos, dizendo que é casa e não é casa. Já vi questão de concurso ser anulada por não ter, né, uma questão muito pacífica, mas o que prevalece, a resposta mais correta para você na sua prova é o que eu acabei de colocar aqui. Inciso número 12, galera. É inviolável, mais algumas inviolabilidades. Sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas. Isso aqui também é um negócio um pouquinho, digamos assim, que não é pacífico. Tá um pouco complicado, às vezes, do aluno entender, mas nós vamos aqui, com certeza, decifrar. O que prevalece hoje? Qual é a visão moderna? Porque você vai talvez assistir uma outra aula e o professor vai falar de outra forma. Mas eu estou dizendo para você que a visão moderna é nós dividirmos em dois blocos. Correspondência e comunicações telegráficas, vírgula. Você está vendo que tem uma vírgula depois do telegráficas? Então é correspondência e comunicações telegráficas, vírgula, é um bloco. Dados e comunicações telefônicas, outro bloco. Sabe por que eu tenho que saber dividir em dois blocos? Porque o próprio inciso 11, ele diz, salvo no último caso. E aí fica aquela dúvida na doutrina, na jurisprudência, o que é o último caso? Será que o último caso é apenas comunicações telefônicas? Será que o último caso é dados e comunicações telefônicas? E o que prevalece hoje é que o último caso é dados e comunicações telefônicas. Os dois termos. Tá? Então, nesse último caso, você vai precisar de uma ordem judicial nas hipóteses para investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Então, a ordem judicial você só vai precisar para dados e comunicações telefônicas. Calma que nós já vamos detalhar isso para você. Então, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é o mais simples, correspondência e comunicações telegráficas. Está aqui na tela para você. Correspondência é a carta, pessoal. Hoje já nem se fala mais, né? Será que alguém ainda escreve carta? Eu fico me perguntando, né? Então a carta, ela é inviolável. Como todos nós sabemos que ela é inviolável. A comunicação telegráfica é o telegrama. Está aqui ele para você na tela. Eu fiz questão de colocar a foto porque muita gente nem ouviu falar no tal do telegrama. Então o telegrama está aqui, ó. O telegrama, ele também é inviolável. Então tanto a carta quanto o telegrama são invioláveis. Professor, preciso de autorização judicial, de instrução penal, de investigação criminal? Não, porque esse não é o último caso. Tá? É inviolável, mas possui exceção. Que é uma exceção aqui, pessoal? Exceção da inviolabilidade da carta, o preso. O indivíduo que está preso num presídio, numa casa de albergado, onde for, ele recebe lá uma carta, essa carta pode ser aberta e lida. Tá? Porque ele tem, nesse caso, fragilizado o seu direito de inviolabilidade, porque ele está preso. A mesma coisa o telegrama é inviolável com exceções. Com exceções, e eu vou colocar de novo aqui para você a exceção do indivíduo que está preso. Aquele que está preso, ele não tem a plenitude dos seus direitos. Aquele que está preso, ele pode ter violado a comunicação telegráfica. Ele pode ter violado a comunicação de correspondência e isso não implica na necessidade de pedir uma autorização judicial. Imagine você, um agente penitenciário que está lá dentro do presídio, recebe uma carta para o preso Joãozinho. Será que ele tem que pedir para o juiz para abrir aquela carta? É claro que não.
Ele não precisa pedir para o juiz. Ele vai e abre a carta, ele vai e abre a comunicação telegráfica. Tá? O que você vai levar aqui da minha aula? Que é inviolável, como regra, é inviolável. Esta é a regra, mas que nós temos exceção? Sim, a exceção, no meu exemplo aqui, é o preso. Cheguei nos dois últimos itens, também interessantíssimos da gente comentar, que é o sigilo de dados e das comunicações telefônicas. Já está tudo aqui na tela para você. Pessoal, quando eu falo em dados, tu não vai pensar em e-mail, tu não vai pensar em outros dados que não seja a comunicação por dados. Meu querido, minha querida, pensa assim, isso aqui não são dados em si, é a comunicação por dados. Quer um exemplo? O WhatsApp. Por WhatsApp você conversa com outras pessoas. Por WhatsApp você manda mensagens. Então isso é uma comunicação por dados. Para você quebrar essa comunicação, e essa comunicação por dados, ela tem que ser instantânea. Professor, o que é essa comunicação por dados instantânea? É quando eu aqui mando uma mensagem para alguém, essa alguém recebe a mensagem, manda outra para mim, eu fico conversando com a pessoa por dados e tem um terceiro interceptando a nossa conversa. Isso é comunicação por dados. Isso é o que é necessário você ter uma investigação criminal, uma instrução processual penal e uma ordem judicial, tá bom? Não estamos aqui falando dos dados em si, que eu tenho, por exemplo, dados bancários, tenho dados fiscais, tenho dados no e-mail, é outra situação muito à parte. Outra situação totalmente à parte que você vai encontrar, tá bom? Então não esqueçam, essa comunicação é comunicação por dados, é a comunicação instantânea, porque, por exemplo, eu tenho dados bancários, a minha conta corrente, né? Dados bancários, será que você precisa de ordem judicial? Depende. Vou mostrar aqui para vocês agora que depende. Então, para você quebrar uma comunicação telefônica e uma comunicação por dados, tem esses três requisitos. O que é uma comunicação telefônica? É quando eu uso o telefone no método antigo. Eu falo ao telefone. Eu estou falando com alguém e tem uma terceira pessoa interceptando a nossa ligação. Eu estou falando com alguém e tem uma terceira pessoa interceptando a nossa ligação. Isso é a interceptação telefônica. Tem uma lei específica no Brasil para regular esse assunto. Tá? E você precisa de investigação criminal. Você precisa de instrução processual penal e de uma ordem judicial. 1, 2, 3. O que é uma investigação criminal? Um inquérito. Tem que existir um inquérito policial para você conseguir quebrar o sigilo. O que é uma instrução processual penal? É um processo crime, pessoal. A pessoa está respondendo o processo crime, continua cometendo crimes, pode quebrar o sigilo. Terceiro, um delegado de polícia, por exemplo, que é uma autoridade policial, ele não pode quebrar esse sigilo. Esse sigilo só é quebrado através de uma ordem judicial. Então, se o delegado acha que tem necessidade de realizar essa interceptação, ele vai ter que fazer um pedido formal para o juiz, e o juiz, sim, é quem vai autorizar. Tá bom? Coloquei aqui no material de vocês também, né, uma pergunta interessante, a resposta já está aqui. Um policial pode analisar o celular que estava de posse do acusado de um crime, preso em flagrante delito? Tem jurisprudência do STJ, mas eu coloquei aqui para você a posição do Supremo Tribunal Federal, tá? Dizendo que não há ilegalidade neste caso, posto que não se confunde a comunicação telefônica com registros telefônicos, né, que são pretéritos. Então, o indivíduo que foi preso em flagrante delito está com o celular dele desbloqueado. Será que o policial pode acessar aquele celular e verificar os dados? A posição do Supremo, e eu coloquei aqui para você o número do julgado, é o habeas corpus 91867, tá aqui, ó. Depois você vai fazer a leitura completa, ou você vai dar um stop no vídeo e vai ler o que está aqui na tela. Ele permite que o policial acesse os dados pretéritos, as conversas anteriores, porque isso não tem nada a ver com você interceptar uma conversa instantânea, os dados instantâneos. Ok, pessoal? Sigilo bancário, tem uma observação aqui também, ó. Órgãos poderão requerer informações bancárias
diretamente das instituições financeiras. Você tem uma informação bancária, sua conta corrente. Será que alguém pode ir lá e solicitar para o banco mandar um extrato da conta? Polícia, não. Olha que interessante. Ministério Público, não. Precisa de autorização judicial. O MP tem uma exceção quando for instituições públicas. Para resguardar o patrimônio público, nesse caso, sim. Tribunal de Contas da União, não. E aí chegamos na Receita, pessoal. O fisco é o único que pode diretamente pedir para o banco a sua movimentação financeira para que ele faça essa análise. Então, o fisco federal, o fisco estadual, distrital e municipal. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, também pode, seja ela estadual, distrital ou federal, não esquecendo que não existe CPI municipal. Olha como a minha live, como a minha aula ficou completa. Olha como tá legal a gente estudar, né? O material aqui para você, ele é de muita qualidade, pessoal. A apostila está aí à disposição também, pelo menos nesse recorte aí do artigo 5º. Vamos em frente, inciso número 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Regra no Brasil, você escolhe qualquer profissão. Ah, professor, eu quero ser faxineiro, pode. Eu quero ser carpinteiro, pode. Se você souber fazer o serviço. Quero ser jardineiro, pode. Escolhe qualquer coisa na tua vida e faz. Porque essas profissões não têm uma regulamentação. Ah, professor, eu acordei hoje, eu quero ser médico. Opa! Acordei hoje, quero ser advogado. Opa! Então, algumas profissões têm regulamentação por lei. Então, é a liberdade de profissão com exceção das profissões regulamentadas. Algumas profissões são regulamentadas. Para ser advogado, você tem que fazer a faculdade de Direito, você tem que fazer a prova da OAB. Para ser médico, você tem que fazer a faculdade de Medicina. Para ser dentista, você tem que fazer odonto. E assim vai, pessoal. Algumas profissões são regulamentadas, outras não. Qual é a regra no nosso Brasil? Liberdade. Escolha qualquer profissão. Só que se a sua profissão tem regras, você tem que seguir as regras. Inciso número 14, fala que é livre o acesso à informação. Então você tem hoje no Brasil como regra acesso à informação. Liberdade da informação. Quando que eu vou ter sigilo? O sigilo é quando há uma necessidade para o exercício profissional. Observamos no Brasil já problema com isso. Às vezes o Estado, a União, quer tornar alguma informação sigilosa. Para aí um pouquinho. Sigilo é exceção. Regra é a publicidade. Anota aí no teu material. Olha que interessante, ó. Regra. Publicidade. Exceção é o sigilo. É claro que algumas situações podem ser mantidas em sigilo. Vamos dar um exemplo? O médico tem sigilo. O advogado tem sigilo. Você vai lá e fala para o advogado, muitas vezes a pessoa confessa o crime para o advogado. O advogado tem o dever e o comprometimento de manter aquele sigilo. Mesmo se o advogado for inquirido pelo juiz, senhor advogado, o que o réu falou para você? Ele é ou não é culpado? O advogado não precisa falar. Sigilo da profissão dele. O jornalista tem sigilo da fonte. O jornalista não precisa falar de onde ele conseguiu a informação. Então, jornalista, médicos, advogados, são 3 exemplos de profissões que têm sigilo. Que para manter a profissão, há necessidade do sigilo. Quer um outro exemplo? Padre em confissão. O padre no confessionário recebe lá os pecados, e às vezes é um pecado daquele bem ruim, né, pessoal? Às vezes é um pecado forte. Então o padre também tem esse sigilo aí no caso do pecado, no caso da confissão. Chegamos ao inciso número 15, que fala que é livre a locomoção no território nacional. Todos são livres para andar em tempo de paz. Quer uma exceção? Temos exceções. Exceção. Está aqui já no material, eu escrevi exceção de novo, não precisa. Qual é a exceção que nós temos?
Em casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, você não vai ter essa mesma liberdade de locomoção. Tá bom, pessoal? O inciso número 15, ele traz uma regra. Olha como é interessante o artigo 5º. Regra é livre e ele tem uma exceção. Situação de guerra, calamidade pública, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, todos os institutos aqui do direito constitucional, você não vai ter essa mesma liberdade. E chegamos ao inciso 16, que fala que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Estamos falando do direito de reunião, meus queridos. No Brasil é livre o direito de reunião. Veja bem para concurso público, independentemente de autorização. Você não precisa pedir autorização para ninguém, pessoal. Você vai e faz a sua reunião. Só que, para fazer a reunião, você tem que fazer o quê? Você tem que exigir aviso prévio à autoridade competente. Vamos dar um exemplo. Eu quero fazer uma reunião numa praça contra o governo. E o teu amigo quer fazer uma reunião numa praça a favor do governo. Você vai fazer o seguinte, eu quero fazer a reunião, eu não preciso ir até a polícia militar, a prefeitura, pedir uma autorização. Eu vou lá só para avisar. Eu vou avisar. Eu chego lá e digo, ó, dia tal, hora tal, vai ter a reunião na praça. O que o órgão vai fazer? Ele vai organizar a questão da segurança, né? Ele vai bloquear as vias, ele vai possibilitar que você faça, que você exerça o seu direito de reunião. E ele poderá avisar você o seguinte, olha, nesse dia não dá. Não é que, eu não estou dizendo não, mas estou dizendo que já existe uma reunião convocada para este local. Então pode dizer que você já tem uma reunião anteriormente convocada. Qual é então o segredo do direito de reunião? Você tem o direito de reunião, ele deve ser sem armas. Não existe possibilidade de fazer um direito de reunião com armas. Independentemente de autorização. Você não precisa pedir autorização para ninguém. A única coisa que você tem que fazer é ter um aviso prévio. Você tem que avisar previamente os órgãos envolvidos nessa reunião que você acabou de fazer. Pessoal, trabalhamos aqui do inciso 11 ao 16. Mais uma vez, com tudo que tem de mais importante, vimos aqui nas nossas aulas. O meu canal do YouTube, cada vez ele ganha mais vídeos. Você já vai ter, talvez, na sequência, logo aí, um vídeo do nosso próximo capítulo, e nós vamos sempre tentando trazer para você um material de qualidade, de excelência, para possibilitar um bom desempenho nas provas, tá bom? Beijo, um abraço e até a próxima aula.